tarde. Opa. Seja muito bem-vindo ao Comprar ou Vender. Programa ao vivo é assim mesmo. Programa hoje, nessa segunda-feira, dia 5 de outubro de 2015. Sou o Thiago Salomão e, como toda segunda-feira, tenho aqui comigo Flávio Conde e Pedro Gaudi, analistas da consultoria independente What's Call. Esse é o terceiro programa do Comprar ou Vender, mas se você não acompanhou os outros, a gente explica rapidamente como é. A gente vai analisar as ações já pré-definidas e depois vamos ver os papéis que vocês pedirem aqui no chat. A gente vai tentar fazer uma análise bem rápida do papel, mas sempre trazendo a resposta clara, se é para comprar ou para vender essa ação. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a presença dos dois. A gente agradece. A gente já conversou aqui um pouco antes, como nos últimos programas a gente analisou as blue chips, e vocês falaram que o call para elas foram mantidos. Então a gente vai tentar mudar um pouco a pauta, pegar algumas ações mais fora do radar Petrovale e bancos. Mas antes a gente passa rapidamente como é que foram os calls, né? O call de Petrobras, vocês disseram que era para não comprar ou para vender? Para não comprar. Não comprar. Ações de bancos, vocês disseram que ia cair um pouquinho mais antes de voltar a subir. Sim. Mas já está começando a ter uma cara de barato, né? Sim. E a ação da Vale, desde o primeiro programa, o Pedrão falou que é uma boa hora para comprar para o longo prazo, né? Curto prazo tem que ter estômago, para o longo prazo vai estar ótimo. Bom, passando rapidamente, vamos começar a pauta do programa para ver se a gente consegue analisar os pedidos de todo mundo. No último programa foram muitos pedidos. Agora, nesse momento, tem 215 pessoas conectadas aqui no programa. Bom, primeiramente, sem mais delongas, papel da Ambev. Ambev a gente analisa... Só antes de Ambev, vamos fazer Vivo, que tinham pedido Verdade, no Flávio, programa bem lembrado. passado. Vocês pediram. O que acontece com a Vivo? A Vivo sempre foi vista como uma empresa para dividendos e a ação dela caiu nos últimos 12 meses de 48,50 para 38. Qual que é o motivo? O motivo é simples, ela comprou a GVT, que foi uma boa compra, só que gastou aí em torno de 20 bilhões de reais. E com isso diminuiu o dividendo a ser pago. Além disso, a empresa falou recentemente que ela não está mais interessada em comprar a Telecom Itália e fatiar junto com a Oi, e que ela está pensando sim em comprar Sky, porque ela está com uma presença pequena na TV por assinatura. Então, o que o investidor fez? A operação da Sky, se sair, também é em torno de 20 bilhões. Então, o investidor se retraiu e fala, puxa, mais uma compra. Então, a nossa recomendação é não comprar, resumindo, Telefônica. O setor é bastante complicado, né, Flávio? Mas os defensores de um posicionamento desse setor acabam escolhendo a Telefônica exatamente pela complicação na composição acionária da Oi e a TIM, que tem toda essa questão da Telecom Itália, né? Que uma hora vai ter a consolidação, então não se sabe quando, então a Vivo, a Telefônica Brasil Vivo, acaba sendo um pouquinho mais comportada, né? Bom, mas nesse momento não vale a pena comprar. Não vale a pena comprar. Legal. Bom, agora fazendo essa justa lembrança, vamos partir para a Ambev. A Ambev a gente fez o call na semana passada, mas ela fez um movimento bem interessante do programa passado para cá. Dois eventos aconteceram, né? Na sexta-feira, a ação teve uma bela disparada, tendo um maior fechamento, se aproximando do maior fechamento da história, e hoje ela já abriu com um gap de alta, alcançando assim o maior patamar dela na história em bolsa. Somado a isso, saíram dados de produção de cerveja, e devido ao setembro muito quente, a produção de cerveja cresceu bastante, já um dado que sinaliza uma melhora, já que estava muita expectativa negativa acerca da desaceleração do resultado por causa da desaceleração da economia, né? Naturalmente ela ia acabar seguindo isso. Será que é uma boa hora para o investidor que não tinha Ambev comprar? Bom, primeiro, Ambev tem que ficar claro que é um papel extremamente defensivo, né? Não é um papel quando a bolsa, o índice sobe, que ele acompanha, nem tão pouco quando o índice afunda que ele vai junto. Então é um papel bem defensivo, empresa de excelente qualidade. Logicamente aí teve a história da Embev, né, da controladora tá namorando a concorrente, né? A SAP Miller, né? A Miller, e então consequentemente isso criou um certo uma preocupação, mas não há envolvimento nenhum com a Ambev aqui no Brasil, né?
A empresa tem market share, é líder de mercado aqui. E realmente, se a gente for olhar a questão de clima, né, o mundo está mudando, o clima continua cada vez mais quente. Esse inverno também foi quente, o clima. E teve aí uma produção muito forte em setembro de cerveja, boa, né? Não vou dizer forte, mas uma produção boa. E, logicamente, por ela ser líder nesse mercado, ela acaba se beneficiando. A gente gosta da empresa e eu acho que é tranquilo ter isso em carteira, carregar, sossegado. Bela empresa, ela não tem essa questão da Ambev, caso venha comprar a Miller, não vai ter problema de marcas aqui no Brasil, vai ter em outros países, África, eventualmente algum país da América Latina. Então para a Ambev não muda nada, absolutamente nada, só tem a mãe dela mais forte em termos globais e isso também acaba ajudando a empresa. Eu acho que esse é o típico papel que você pode ter em carteira, carregar de forma tranquila. Então, só para complementar da Ambev, uma ressalva que os analistas fundamentalistas fazem está ligada ao valuation dela, que acreditam que está muito cara. É uma ação, comparado ao nível Bovespa, ela está bem precificada. Mas isso foi a vida inteira, né? Exatamente desde a década de 90, ela sempre teve um PL muito alto, então isso aí não pode ser um freio. Não é uma preocupação. Não é um freio, como você falou, né? Tem vários papéis na bolsa que tem essa característica. Pô, mas se você for olhar a valuation, não tem upside, não tem espaço. Tem ações que são caras porque merecem. Porque né? merece, exatamente. E é difícil você esperar a ação da Ambev ficar barata para comprar. Né? E tem ações que são baratas porque merecem também. Tem. O contrário também é verdadeiro. A Ambev é compra. Compra Ambev. Legal. Bom, então já não comprar vivo, compra... Segundo papel aqui da lista que a gente separou, a CCR. CCR, eu queria que a gente comentasse ela por dois motivos. O primeiro, sempre foi uma ação de característica defensiva, mas mesmo nesse cenário ela vem caindo muito forte. E ela anunciou uma medida meio que copiando a Vale. A Vale recentemente anunciou um corte de dividendos para focar na melhoria operacional. O mercado gostou disso. Já da CCR tem um porém, né? Ela sempre foi, historicamente, uma ação pagadora de dividendos. Ou seja, eu colocava a CCR na carteira para receber dividendos. Será que essa recepção a essa notícia do mercado, o mercado vai reagir da mesma maneira positiva que a Vale ou vai reagir de uma maneira negativa? Em outras palavras, compra a CCR ou fica de fora? Eu acho que não é o momento de comprar a CCR. Primeiro porque a gente está vivendo no Brasil uma situação um pouco problemática em termos de infraestrutura, que é onde ela se situa, né? Então a gente tem grandes preocupações em relação não só à questão do Lava Jato, o envolvimento disso vai trazer para os negócios de infraestrutura no Brasil, o tempo que isso vai demorar para deslanchar. Todo mundo sabe que precisa ter investimentos pesados nesse setor. É uma empresa interessante porque ela tem bons ativos, né? Inclusive agora ela está comprando uma participação numa empresa dos Estados Unidos. Sim, anunciado semana passada. Regional, né? Então hoje em termos de faturamento, 10% já vem do exterior, ela tem aeroporto fora do Brasil e tudo mais. E está olhando ativos porque ela tem que repor ativos, isso faz parte do negócio dela. Mas eu acho que o momento, em termos de economia Brasil, é muito complicado ter CCR. CCR, você falou, ela é papel de dividendo, sempre foi. O yield dela, o dividend yield dela é 4, 5%, não é também nenhuma... Mas ele acaba entrando sempre na diversificação de carteiras de dividendos. Mas eu entendo que, pela conjuntura, né, eu acho que pode se aguardar um pouco a se posicionar nesse papel em carteira. Tá. A decisão dela, como a Vale, puramente é você reter caixa justamente porque você não quer pressionar a sua necessidade de capital de giro. Basicamente é isso, mas eu acho que no caso do CCR eu aguardaria um pouco para pensar em posicionamento. Bom, então se fosse definir um viés, ela estaria mais para compra do que venda, mas hoje, nesse momento, é melhor ficar neutra. Sim. Então se eu tenho o CCR em carteira, perdeu o tempo de vender e também... Perdeu o tempo, agora tem que segurar. Tá, legal. Bom, outro destaque negativo que eu queria... Difícil a gente encontrar alguns destaques positivos, mas é que esse aqui a gente tem que falar porque geralmente falam que o mineirinho é o que come quieto, mas é um elogio, né? O Pão de Açúcar tem sido um mineirinho ao contrário, né? Porque comendo quieto, sem ninguém falar nada, a ação já caiu 45% no ano. Quase metade do valor de mercado foi embora de uma das empresas que eram tidas como uma das melhores da Bolsa, né?
Tudo isso ainda é efeito da saída do Abílio Diniz? O que acontece com a ação do Pão de Açúcar? Que hoje está aqui, estou olhando agora, hoje está subindo bem, mas está cotado a R$53. Quem lembra, começo do ano, o Pão de Açúcar estava na casa dos R$100, né? Então, a gente acha que Pão de Açúcar é para comprar. A gente recomendou no WhatsApp, no nosso site, a compra quando foi abaixo de 70, a gente achava que tinha ficado barato, o papel caiu mais ainda. Pão de Açúcar hoje é basicamente o supermercado que todo mundo conhece e a Via Varejo, que é Ponto Frio e Casas Bahia. Realmente, Via Varejo e Ponto Frio, as vendas caíram demais e essas empresas estão ficando lá no break-even, ou seja, não estão dando lucro. Mas o próprio grupo está tomando decisões cortando os custos, porque eles tinham uma estrutura para aquela venda enorme que se fazia principalmente o ano passado, quando vendeu muita TV para a Copa. Então ele está refazendo a estrutura, diminuindo, e a parte de supermercado, que todo mundo achou que ia ser mais resiliente, começou a ter queda de vendas. Dá para entender a queda de vendas, primeiro, nos últimos, se você pegar de final de junho, 30 de junho, do ano passado para 30 de junho desse ano, 1.800.000 pessoas foram demitidas. Além disso, subiu o preço dos produtos, fruta, verdura e legume e outros produtos do supermercado, e também o aumento da conta de luz, principalmente, tirou renda das famílias. Com isso, o supermercado tinha que acabar sofrendo. Então isso daí fez com que o investidor desanimasse em relação ao Pão de Açúcar. Além disso, tem outro fator atrapalhando o Pão de Açúcar, que é uma disputa do Abílio com o grupo Cassinô, que ele tem aquelas 160 lojas alugadas, ele talvez gostaria de vender essas 160 lojas para o Cassinô. Tem gente que estima em torno de 2 bilhões de reais. E não necessariamente é esse o valor justo. E não necessariamente é uma boa operação para o Cassinô. Mas mesmo com esses poréns, abaixo de 50, 60 reais ficou muito barato. Teve acho que foi o BTG, na quinta ou na sexta-feira, recomendou a ação. Isso pode ser um motivo de alta aí de curtinho prazo. A gente acha que é um papel bem interessante de colocar na carteira. Eu gosto particularmente de papéis que caíram 40% no ano e tem fundamentos mais fortes. Então, daquela brincadeira que a gente fez, a Ambev é cara porque merece, tem ações que são baratas porque merecem. O Pão de Açúcar começou a ficar barato. Exatamente. E ele não merece ficar nesse preço tão barato. Tá. A conjuntura econômica não é favorável, há questões internas atrapalhando, Sim. mas um longo prazo, acreditando que a economia vai voltar a crescer e essas questões internas vão ser resolvidas, é um bom investimento. Sem dúvida. Então é compra. Legal. Então, uma compra agora para Pão de Açúcar. Bom, antes de partir para o último papel que eu deixei na pauta, só comentar aqui, algumas perguntas já fizeram, vou já falar aqui para a gente não esquecer. Falaram de educacionais, pediram Croton, mas até a gente poderia mencionar o setor como um todo. Sula 11, se tem espaço para subir, Sul América 11, é um setor que eu gosto bastante, seguradoras, Porto Seguro também subindo bem. Ciel 3, falem sobre Petro 4, Petro 4 a gente já falou, né, o mesmo call mantido da semana passada. Raia Drogasil 3, falaram também. Qual o nome dos analistas de cada ação? Flávio Conde, o Pedro Gaudi, da What's Call, consultoria independente. E teve mais uma pergunta aqui: quais empresas podem se beneficiar de uma eventual queda na taxa de juros? Que empresas indicariam? Bom, a gente poderia até falar um pouco disso, mas dado o cenário atual... A gente não acredita em queda de juros. Não é bom perguntar isso daqui um ano, que deve encerrar o ciclo de alta de juros, né? Que até saiu hoje a projeção do Focus. A expectativa é que os juros comecem a cair em julho do ano que vem. Eu acho até cedo, mas enfim, dado toda a conjuntura. Mas aí acho que vai fazer mais sentido, porque os juros devem subir um pouquinho, mas pelo menos mais uma alta. O mercado já trabalha com essa hipótese. Bom, vamos fechar a pauta então sobre... É uma ação que graficamente
já deram compra, no Visão Técnica da última sexta, o Bo Williams, da Clear Corretora, deu compra, e os fundamentalistas também gostam porque ganha com o dólar, que é BRF e Minerva. As duas em especial eu separei porque hoje um relatório do Goldman Sachs rebaixou a recomendação das duas de neutra para venda. Só para quem não tem muita familiaridade com o relatório de banco estrangeiro, não que eles sejam os donos da verdade, mas eles impactam bem. Tem impacto, né? Muitos clientes que leem esses relatórios, principalmente clientes internacionais, então ele acaba tomando uma decisão baseada numa opinião, numa recomendação desse banco. Então, se um banco como o Goldman, que tem muitos clientes pesados, grandes tubarões no mercado, se esses clientes estão lendo que é hora de vender BRF, que é uma ação que subiu muito, assim como Minerva, a ação pode sofrer na bolsa no curto e médio prazo. Bom, qual a opinião de vocês para esses papéis? Então, a gente gosta principalmente de BRF, Brasil Foods. Ela está melhorando não apenas porque o dólar subiu, ela tem 50% das receitas ligadas à exportação e operações no exterior. É uma empresa que está no meio de um plano estratégico que se chama BRF 2017, no qual ele está focando em produtos de maior valor agregado. A nova administração começou a eliminar aqueles produtos que ganhava menos e eles estão partindo para uma internacionalização maior. Então eu tenho uma visão muito positiva de BRF. BRF, Pão de Açúcar e Ambev estão na nossa carteira de longo prazo, ou seja, você tem que aproveitar momentos de fraqueza do papel para comprar e não ficar preocupado porque os fundamentos são muito fortes. Então, BRF, eu acho que é uma oportunidade essa queda de hoje. Então, a recomendação é compra. Só para hoje o dia está bem positivo no mercado, então ela nem está caindo tanto. Ela está caindo 0,69, mas vale a pena comentar, a Bolsa vai subir hoje pelo 5º pregão seguido. Sim. E a BRF, no acumulado do mês, que são praticamente esses 5 pregões, ela está com ganhos de 0,52%. Ou seja, não subiu. Não acompanhou o movimento. Não acompanhou. E isso tem a ver também, a BRF junto com a JBS, ela faz um movimento parecido com Suzano e Fibria. Quando o dólar começa a ceder, elas param de subir. E o pessoal vai para aquelas que não andaram muito. E a Minerva é uma empresa menor, bem administrada, tem bastante receita fora e está mais na carne bovina. Eu gosto menos do que BRF. Então, se tiver que escolher uma das duas para entrar, a compra é em BRF. Legal. Bom, fechamos nossa pauta aqui. Vamos partir para os pedidos. Aqui, ó, outro pedido aqui que tinha vindo já no começo do programa, voltou agora. O pedido da Marcele. Vocês até comentaram de VEG. Que ela pediu VEG equatorial, vocês falaram que poderiam analisar VEG. Como é que está a ação da VEG? Bom, a VEG é assim, se você olha a indústria de uma forma geral, você percebe que ela está destoando positivamente. Por quê? Porque os negócios com energia eólica estão crescendo muito forte no Brasil e esse segmento que ela está atuando está suportando a fraqueza em outros segmentos que estão relacionados à indústria, consumo, enfim, geladeiras, coisas relacionadas aos produtos dela. Então, os resultados elas têm vindo bons no primeiro e segundo trimestre, deve se manter assim. Ela tem ativos no exterior, então a alta do dólar nesse terceiro trimestre também vai favorecer resultado. Em termos de estrutura de capital, a dívida dela é quase inexistente, né, porque ela tem caixa e dívida bem equilibrada, então não traz surpresas. Quando você vai olhar múltiplos, você percebe que o papel está naquela linha, linha Ambev, né? Lá em cima. Né? Então, quer dizer, não tem muito espaço, porque ela é cotada a múltiplos muito similares nos últimos anos. Então, assim, é uma empresa boa, aquela questão, mas não tem upside. Tem upside, logicamente tem upside quando o comportamento da economia melhorar e tudo mais, aí é um plus a mais, mas assim, é um papel que você pode ter, VEG em carteira, é uma compra, né? VEG compra sabendo que a economia também não ajuda, mas ela tem conseguido se suportar muito bem em termos de resultado. Legal. Bom,
daqueles pedidos lá, vamos tentar selecionar 2 papéis para dar tempo de analisar até o final do programa. Ó, temos setor educacional, temos Sul América, Cielo, Raio Drogasil, pediram agora Eletropaulo, PDG, mas acho que PDG é mexer com coisa muito, muito pesada, né? Acho que a gente pode pegar só ações com melhores fundamentos. Tem Klabin também. Tá, eu vou falar de educacionais. Legal. Só antes de responder aqui, estão perguntando de bancos. Nos 2 últimos programas a gente já fez um call para setor financeiro. O Conde deixou bem claro que ele tem, obviamente, uma visão positiva para bancos, mas eles devem cair um pouco mais no curto prazo, acompanhando piora da economia, corte de rate que deve vir. A partir desse momento, pode valer uma compra, mas ele deve cair um pouquinho mais antes de valer uma compra. São ações boas, mas que podem cair um pouco mais. Então, aí já resume pedido de Bradesco, aí vale para Itaúsa, para Itaú, para Banco do Brasil, embora eles prefiram mais os privados ao invés do Banco do Brasil. Por favor. Então, educacionais subiu na sexta-feira e hoje está subindo. O motivo dado foi a volta do Mercadante para o Ministério da Educação. E supostamente o FIES seria favorecido. Eu discordo dessa análise. Eu acho que o FIES cresceu demais em volume, saiu de 1 bilhão no começo do governo. Não, o governo Fernando Henrique entregou com 500 milhões, primeiro ano do governo Lula era 1 bilhão, o ano passado fechou em 14. É muito dinheiro para o FIES. O país está no meio de um ajuste fiscal, vai reduzir o FIES para o ano que vem, como já reduziu para esse ano. Só que as ações da Kroton e da Estácio, principalmente, estavam muito batidas. Ou seja, eu lembro, o Kroton veio de 13, 14, quando a gente mandou vender no começo do ano, para 8, eu acho. Então ela estava leve para subir. Eu acho que essas 2 empresas estão seguindo a recuperação do mercado. E o mercado, na nossa opinião, está vivendo o que a gente chama um rally de alívio. Ou seja, todo mundo ficou com medo do governo quebrar no meio, do PMDB ir embora, do dólar ir para 4,50. O PMDB voltou, a reforma ministerial deu certo. E até a alta de juros dos Estados Unidos, que era clara... Isso que eu ia falar, exatamente. E a alta de juros nos Estados Unidos foi colocada um pouco de lado. Então, tudo isso está fazendo a gente viver esse rally de alívio, que na nossa opinião está perto de terminar. E só para pegar o gancho de Estados Unidos, que eu acho bem importante, os Estados Unidos, a gente não concorda com o mercado americano, olha a pretensão, que não vai ter aumento em dezembro. Por quê? Porque não é um mês de geração de emprego de 142 mil e não 200 mil que deverá fazer o Fed não aumentar os juros. Mas o que a gente percebe, Flávio, o seu discurso vai muito em linha com o que os diretores do Fed estão falando. O Federal Reserve deixa claro que quer subir os juros esse ano. Acontece que o mercado está parecendo a relação que tem muito aqui, né? Os traders contra o Tombini. E agora os traders americanos, a curva de juros americana está mostrando que talvez tenha até... Hoje saiu um relatório do Barclays, falou que cerca de 50% está em março e tem um percentual em junho do ano que vem. Ou seja, muito descolado. A alta de juros para agora seria 8%. Aí esse sobrou aí uns 30%, acaba ficando em dezembro. Eu acho realmente, já li muito economista falando isso, que até passou a época de aumentar os juros. Eu acho que eles têm que olhar não a geração de emprego, mas o PIB. O PIB está crescendo 3% ao ano, então não tem por que não aumentar. E por que eu estou falando isso? Principalmente para o pessoal de curto, de longo, de médio prazo, mas também o pessoal de curto. Vai ter discurso terça e quinta de membros do Fed. Esses discursos podem mudar a visão do mercado e falar, puxa, então pode ser que tenha aumento. E aí esse rally de alívio pode parar na terça ou na quinta. É só para avisar todo mundo. E lembrando, semana passada a gente viu esses discursos e todos eles eram essa sinalização de alta de juros. Até no dia do relatório, Sim. O relatório mostrou 142 mil, né? Isso. Das 96 projeções da Bloomberg,
A pior esperava 150 mil, ou seja, a pior projeção não foi o resultado do relatório de emprego. Mas mesmo assim teve diretor do Fed que falou, eu não me importo de ver geração de emprego entre 100 e 150 mil, mesmo assim eu me sinto confortável em levar os juros. Ou seja, o mercado está pensando de uma forma e o Fed de outra forma. Exatamente. Tem ata agora também, né? Que a ata já... Não vai trazer surpresa, mas... a ata foi antes do... Mas a grande questão é que a gente sabe que o mercado, se há um descolamento entre o que o mercado acha e o que os agentes do mercado acham, alguma coisa vai ter que se ajustar, ou para cima ou para baixo. Exatamente. Então a gente deve ver um movimento forte conforme eles forem falando. Bom, vamos pegar o último papel. Qual daquela lista vocês preferem? Temos Cielo, Raia Drogasil, algumas elétricas, tem Semig, Eletropaulo. Eletropaulo a gente falou semana passada, a gente falou para ficar fora do papel. Ela tem uma questão na justiça aí que só o valor é maior que o valor de mercado dela, e isso pode pesar. Né? E se a gente falar então de... tem Raia Drogasil, Cielo, seguradoras... Tinha a Sula, né? Sula, que pediram agora também Porto Seguro. Vamos falar de Sula. Sula, a gente gosta de Sula, seguro, do negócio seguro. Está dentro da linha que a gente falou de banco. Né? São papéis interessantes para você ter em carteira, mas quando chegar no momento adequado. Como a gente acredita ainda que bancos possam sofrer com eventual rebaixamento de rating, a seguradora vai junto com o banco. Então, eu acho que a gente pode ter isso. Põe no radar Sula, como você põe Itaú, né? E no momento adequado você compra, porque deve cair em cima dessa visão. Né? Tem alguma preferência entre Sula e Porto Seguro? Não, acho que você tem entre BB Seguridade e Porto Seguros, não vejo grande diferença. É que as duas, tanto Sula como... É que BB Seguridade caiu bastante, né? Mas as duas tiveram um ótimo movimento até metade do ano, enquanto os bancos caíram forte, né? É um papel que eu gosto muito, até a gente brinca às vezes falando de investimento de longo prazo. Acho que não tem investimento de longo prazo melhor que seguradoras, já que o Brasil está em vias de mudar a sua estrutura da população. Né? A gente vai ter cada vez mais uma população mais velha, que vai viver mais tempo. Isso, obviamente, vai consumir mais remédios. Então, você tem muito... Raia Drogasil, você já acabou de falar. Então, a gente até brinca da carteira de previdência. Você pega as seguradoras, Raia Drogasil e Hipermarcas, você faz uma carteira boa para os próximos 50 anos. Isso se não acontecer nenhum fator maior que acabe com as empresas. Bom, hoje o programa vai ter que terminar às 15 horas em ponto. A gente tem uma série de papéis aqui que a gente vai ter que deixar para o próximo programa. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Vocês aproveitem as recomendações. Mais tarde a gente vai colocar o vídeo no Infomoney. Vou criar a matéria para deixar lá em destaque na homepage, mas é só clicar na página da TV Infomoney, que lá, clicando no programa, você vai ver todas as gravações, inclusive os calls de Petrobras, de bancos que a gente deu na semana passada. É só assistir o programa da segunda-feira passada. Os de hoje a gente já deixa daqui a pouco, já vai estar no ar para vocês. Tá ok? Eu me despeço aqui, muito obrigado e até semana que vem com mais um Comprar ou Vender.